pais, alunos, professores, doutores, formandos ou não. Boa noite. Quem veio de carro como formando, levanta a mão. Todo mundo com vergonha, né? Vocês não confiam nos geólogos. A gente ficou 5 anos para saber onde nós vamos. Bom, boa noite a todos. Agora eu tenho um problema aqui porque todas as coisas bonitas já foram ditas. Então, nessa noite especial, eu podia fazer um discurso longo sobre a nossa sala. Afinal, tendo convivido 5 anos com eles, com certeza temos muitas histórias. Mas, seguindo as diretrizes da minha amiga Letícia, eu acho injusto submeter os pais e familiares à mesma tortura que nós enfrentamos durante 5 anos. Então, vou ser breve. Bom, uma pequena retrospectiva da nossa história. Tudo começa quando nós somos aprovados no exame vestibular. Nesse momento, eu pessoalmente imaginei muito como seriam meus companheiros de sala, como seria a vida universitária. Eu imaginei que ia encontrar gente descolada, politicamente correta, bonita. Mas a realidade nunca é o que a gente imagina. Vocês vieram de todas as partes do Brasil, desde o ladinho da Vila Madalena até de lugares distantes como o Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná, a Penha. E eu imaginava bastante como seria esse encontro de diferentes culturas, diferentes pessoas. Bom, essa sala, que pode ser verdade ou exagero isso, ou só um boato, foi uma das mais mal disciplinadas da geologia em muitos anos. Me forneceu memórias inesquecíveis, algumas das quais eu quero compartilhar aqui com vocês. Quem não lembra do nosso primeiro ano? Professora Cardona, Valquinho, Valpernese, lembram? Aqueles campos bate-volta. Esse ano foi fundamental para que nós pudéssemos nos conhecer. Um dos momentos memoráveis desse ano, pelo menos que é uma história que eu vou contar para sempre, foi o nosso mapeamento em Itu. Inclusive, tem uma coisa que eu sempre quis fazer e nunca pude, mas agora, como eu estou com a palavra e está todo mundo me escutando, eu queria fazer. Eu queria perguntar, vocês lembram do segundo dia de mapeamento? Então, foi o mapeamento ígneo. Eu queria saber quem achou mais de um isotipo. Pode levantar a mão. O mapa é uma só. 2. Não, só isso mesmo. Eu estava um pouco triste com o meu mapa. Esse foi um bom tempo, viu? Tinha muito tempo pela frente, poucas preocupações. Nós estávamos crescendo, tinham desde aqueles alunos, os mais dedicados, que já desciam, corriam para afloramento, para o lado do professor. Tinha alguns que não eram tão esforçados, mas que faziam atividades interessantes durante o campo. Verdade. Como empinar pipa, por exemplo. Esse foi o nosso primeiro ano. Então, chegou inesperado o segundo ano. O segundo ano, a gente estava se achando que a gente tinha bicho. E a gente já tinha uma noite de campo. Não, viu um erro. Deixa eu falar. O que marcou
foi o nosso campo de sedimentologia. Acho que foi o melhor, né? O mais instrutivo. Pode dizer que foi um campo de descoberta. Nesse campo descobrimos o prazer comunitário que é gerado quando o comum de nós sofre uma brincadeirinha chamada topo base. Também descobrimos como é divertido quando a vítima do topo base resolve se vingar. Mais divertido ainda é quando ela joga água embaixo da porta do professor. Enfim. E ainda teve um outro grande prazer, que foi a descoberta do trote da portaria. Isso causou uma certa histeria, eu não posso falar, porque eu fui censurado nesse discurso, eu não posso falar uma palavra. Mas tinha essa palavra num quarto e teve um trote. Teve uma histeria, rolou polícia, alguma coisa assim, mas logo os ânimos se acalmaram. É que você não era da nossa turma. Bom, você pegou minha folha, mas eu vou falar do nosso terceiro ano então. O nosso terceiro ano também, eu diria que foi talvez o nosso ano mais intenso, né, academicamente falando. Nós começamos a ter matérias aplicadas, realmente pesadas, e aprendemos muito. Eu lembro muito bem do primeiro campo de petrologia ígnea na praia. Nesse campo aconteceu essa mesma brincadeirinha que o meu amigo Rodolfo falou, chamada Top Base, mas talvez tenha sido a brincadeira mais bem arquitetada do nosso ano. Enfim, até hoje não se sabem quem foram os culpados. Pode me dar o resto do discurso? Geologia estrutural nos brindou com clássicos da música popular geológica. Nesse campo foi executada uma música que, como a minha amiga Lili falou, espero que seja executada amanhã, intitulada D2. Também foram interpretadas músicas famosas como Volare, entre outras. Esse campo foi marcante. Esse foi o último campo da nossa turma completa reunida. Infelizmente alguns ficaram para trás e depois disso não voltamos a fazer mais campo com eles. Algo que também foi marcante para mim foi o campo de mapeamento sedimentar. Esse campo ocorreram eventos que não vou discorrer sobre, mas porque ia levar muito tempo, são histórias muito boas, que depois vocês podem perguntar cada um para os seus filhos sobre a viagem clandestina de trem. Também pessoas inocentes foram surpreendidas pela polícia. Foi um campo marcante nas nossas vidas. Também nunca na minha vida vi uma produção artística tão pintada, tão fervorosa quanto nesse campo. Em 10 horas de viagem foram criadas o quê? 6, 7 músicas? Foi algo assim, de deixar o Roberto Carlos, o Evandro Mesquita com inveja. Esse foi o nosso terceiro ano, nosso intenso terceiro ano.
Exatamente, alguém acertou, é o 4º ano. Chegou o 4º ano, que nos brindou com uma descoberta fascinante do mundo geológico. Zircon lasts forever. Zircões são muito importantes para poucos. Esse ano juntou a maioria de nós, pela última vez, no campo de GP. Para quem não sabe, GP é Geologia, Hotelaria e Paz. Não nessa hora. Nesse campo, além de Geologia, aprendemos sobre posições para se acomodar melhor nas poltronas de ônibus, convivência em ambientes confinados e vida itinerante sobre rodas. Snowboard. Verdade ou um mito? Nunca saberei. E mapeamento geológico. Bananã. Censura. Talvez o ápice da nossa carreira acadêmica. Fomos separados em 2 grupos. O Sul, isolamento completo. Absoluto. Quase um teste de sobrevivência. As doses letais de bolinhos de aipim. Nessa região, além de geólogos melhores, nos tornamos exímios jogadores de pote. Além de aprender um pouco do idioma bergameiro. Bergamoteiro, desculpa, não tá lá. Em Minas, eu e meu companheiro Mário Campos, Pananã, censura. Visitamos um velho conhecido lugar que reside no fundo dos nossos corações, saudosa Carrancas, com suas fases de deformações que a massa bem explicou, além de seus misteriosos quartzitos muito parecidos com concreto. Bom, nosso último ano na geologia foi um tanto diferente dos demais. Nós que sempre costumávamos estar tão unidos, estivemos um pouco mais separados por objetivos pessoais, trabalhos pessoais, mas unidos pelo desespero. Sem mais matéria juntos, nós não tínhamos mais tanta história para contar, mas a história de cada um, e como cada um lutou com seu trabalho de formatura, tentou fazer o melhor possível, vai fazer para cada um de nós também com que esse ano seja tão inesquecível quanto os demais. Bom, falar dessa sala é uma responsabilidade muito grande para apenas 2 pessoas. Então, nós na verdade temos mais convidados que vão falar sobre. A pedidos, eu apresento o professor Romalino. As palmas são para poucos. Você não me conhece. Eu tampouco quero conhecer você. Sendo pai dessa camada de geólogos no caminho. Geólogos que hoje nunca mais ouvi. Essa massa me fez perder 50% dos meus tiques. E por final não é uma vaca. É uma beca, mas deixa eu falar. Gostaria de chamar mais alguém? Como não? Agora, como vocês estão requisitados, professor Jorge Machiro. Esse chapéuzinho vai cair.
fui para. Agora eu também não quero falar nada. Esses aí, ó, não valem de nada. Bom, eu prometi que eu ia ser breve. Então, depois que nós terminarmos esse discurso, eu queria pedir uma salva de palmas para os formandos, uma turma especial de alunos. Para alguns, pode ser só mais uma turma de geólogos se formando, como a do ano anterior e como a do ano posterior. Mas para um grupo de pessoas, para nós, essa turma é muito especial, porque é a nossa turma. E essa turma tem uma importância indiscutível, porque na vida de cada um de nós, nós vamos sofrer uma mudança que não ia ser a mesma coisa no ano anterior ou no ano posterior. Fiquei com as palmas. Nessa turma, nós conhecemos uma boa parte de nossos amigos. Ou não? Foi você para a vida toda. Aqueles que vão jogar bola conosco, ainda quando de idade avançada, e já estiver sendo generosos com os nossos corpos. Você sabe que você quebrou o clima, né? Nós conhecemos nossos companheiros de trabalho, gente que vai desaparecer e depois de anos em um trabalho vai nos encontrar novamente e trazer de volta a lembrança desses doces tempos que vivemos. Eu vou tentar pegar o câmera de novo. Conhecemos grandes mestres que escreveram os livros que vamos usar, que usamos para estudar. Mas também conhecemos os futuros grandes mestres que vão escrever os livros que os nossos filhos usarão para estudar. Conhecemos os futuros gerentes e donos de empresas do futuro. Tendo dito tudo isso, apesar do caos de indefinição que alguns de nós ainda vivemos, eu posso dizer que hoje é um dia muito importante, porque hoje nós começamos a tomar um rumo na vida. Agora é o futuro incerto para nós. Nessa carreira que escolhemos, nunca se sabe onde se vai parar ou o que vai acontecer. Para mim, a única coisa certa é que aonde quer que esteja, o que quer que esteja fazendo, tenha passado o tempo que for, nós vamos sentir saudades desses anos. Esses foram anos incríveis. Obrigado, Fernando. E o último pouco base da graduação fui eu que dei, tá? Foi ontem. Então, passo a palavra à professora Sônia Maria Barros de Oliveira para